Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à Federação Portuguesa de Futebol, que hoje é muito mais que uma federação desportiva. E foi com este desígnio que, em 2017, a direção da Federação Portuguesa de Futebol entendeu dar um passo enorme na área do conhecimento, com a criação da Unidade de Formação e de Investigação da Federação Portuguesa de Futebol, à qual foi dado o nome de Portugal Football School. Esta unidade tem três grandes propósitos. O primeiro, que diz respeito à formação dos diferentes intervenientes. Um segundo, igualmente relevante e que se prende com o desenvolvimento de investigação em temáticas que são centrais para o desenvolvimento do desporto em Portugal e do futebol e do futsal e do futebol de praia em particular. E um terceiro objetivo, não menos importante que os dois primeiros, e que diz respeito à transferência de conhecimento. Dar-vos conta que na área da formação, hoje, a Federação Portuguesa de Futebol tem 30 diferentes programas que cobrem os diferentes agentes desportivos, começando nos treinadores, passando pelos árbitros, pelos dirigentes, pelos jogadores, por toda a área da saúde, pelos jornalistas e pela sociedade em geral. Importa igualmente que vos destaque que destes 30 programas que neste momento compõem a oferta formativa da Portugal Football School, 13 deles são realizados em parceria com as mais prestigiadas, ou algumas das mais prestigiadas escolas e universidades do nosso país. O segundo objetivo, e que se prende naturalmente com aquilo que vamos tentar conversar convosco durante esta apresentação, diz respeito naturalmente à investigação. Temos três grandes eixos de intervenção, onde as nossas pesquisas têm vindo a decorrer e que se prendem naturalmente com as questões que dizem respeito aos dados no futebol, às lesões dos jogadores e das jogadoras durante a prática desta modalidade e questões que dizem respeito à redução, naturalmente, e à prevenção destas mesmas lesões desportivas. Um terceiro objetivo diz respeito à transferência de conhecimento e hoje a Portugal Football School tem, de facto, na área da transferência de conhecimento, um número bastante significativo de publicações em revistas científicas com fator de impacto e com revisão por pares. Tem também um conjunto cada vez mais alargado de publicações sob a forma de livros e tem também à disposição de todos uma revista científica e altamente especializada na área do direito do desporto. Importa também que vos diga que nesta procura de sermos muito mais que uma federação desportiva, em março de 2021, a Federação Portuguesa de Futebol entendeu criar o Portugal Football Observatory, com um propósito muito claro de podermos descrever, de podermos conhecer e interpretar e monitorizar e transformar, no que diz respeito àquilo que acontece no fenómeno desportivo em Portugal, um conjunto de pilares que vão desde os jogadores, aos treinadores, à arbitragem e ao futebol de formação. Hoje, todos aqueles que pretenderem naturalmente ficar a par daquilo que o Portugal Football Observatory está a desenvolver, poderão naturalmente aceder ao respectivo site, que está disponível no site da própria Federação Portuguesa de Futebol, e onde vão naturalmente encontrar um estudo mensal sobre um determinado tema e diferentes tipos de abordagens através de podcasts, através de artigos científicos, sobre a temática tratada no estudo que foi apresentado. E por isso, sem demoras, esperar que naturalmente tudo aquilo que vai acontecer a partir deste momento e que nós vamos centrar naturalmente na área da investigação, que vá de facto ao encontro dos propósitos daqueles que estão neste momento presentes neste Congresso de Ciências do Desporto. Muito obrigado, André. Pedro Figueiredo é fisiologista da Federação Portuguesa de Futebol, trabalhando mais de perto com a seleção de sub-21. É investigador da Portugal Football School e do Centro de Investigação de Desporto, Saúde e Desenvolvimento Humano. É ainda docente no Instituto Universitário da Maia e vem hoje falar-nos sobre a importância da análise de dados no futebol. Pedro?
Pedro, já estamos a ver a apresentação, faltará apenas que... Bem, vocês estão a ver? Sim, perfeitamente. É que eu comecei a falar, mas isto estava no mudo. Começa daqui, não há problema, depois, ok. Depois faz o corte. Então, nesta primeira apresentação, iremos abordar um tópico que é muito grande, os dados no futebol. Será uma apresentação um pouco mais conceptual, de análise de dados no futebol, e como um exemplo dessa mesma utilização dos dados e dessa ligação entre a ciência e o treino, vamos dar então aqui o exemplo da prevenção de lesões, para nos ajudar a guiar alguns dos exemplos e alguns dos aspectos deste quadro conceptual que tentarei explicar. Hoje em dia temos muita tecnologia que nos permite fazer a aquisição de muitos dados, daí hoje falarmos muito na questão do Big Data, e temos para análise de cargas de treino, sejam cargas externas, cargas internas, seja para o perfil dos jogadores e jogadoras. Portanto, temos um conjunto muito alargado de instrumentos à nossa disposição que nos permitem recolher um conjunto alargado de dados. No entanto, isto muitas vezes parece-nos levar a entender que o que nós queremos hoje é tecnologia. Somos constantemente abordados por novos instrumentos, nova tecnologia, mas de facto o que nós pretendemos retirar de todos esses dados e de todos esses instrumentos é, na verdade, um melhor conhecimento que nos permita, nesta translação da ciência para o treino, tomar melhores decisões. Sim, este gráfico tenta transmitir exatamente que a informação que nós recolhemos, os dados que recolhemos, tem que ser colocado num determinado contexto, temos que conectar toda essa informação para que, de facto, ela depois possa ser utilizada na prática, na tomada das melhores decisões, no apoio às nossas jogadoras e jogadores. Eu gosto de ver, e este modelo apresenta exatamente isso, como o conhecimento como uma progressão de estados. E, portanto, para dar aqui um pouco o exemplo disso mesmo, apresentando aqui este modelo que foi publicado há pouco tempo e traduzido, na verdade, para as questões relacionadas com as ciências do desporto, temos, por exemplo, o valor de 260 newtons. Mas o que é que isto nos quer dizer? O valor de 260 newtons pode ser 260 newtons, é a força excêntrica de flexão do joelho, por exemplo, avaliado num instrumento que se assemelha ao que seja do Nordboard, que hoje é bastante utilizado na prática. 260 newtons é a força excêntrica de flexão do joelho da Joana, uma jogadora. E, portanto, começamos então, os dados começam a ter aqui uma outra estrutura na sua informação. Mas o que é que isto quer dizer? Bem, a força excêntrica de flexão do joelho da Joana é baixa, considerando a sua posição em jogo, considerando, por exemplo, a sua idade. Portanto, começarmos aqui, o que é que isto nos pode levar a pensar e a atuar? Por fim, exatamente isso, o julgamento de dizer, ok, a Joana precisa de aumentar a sua força excêntrica de flexão do joelho. E, por fim, a decisão, a Joana inicia um programa específico. Portanto, este pensamento que nós fazemos hoje em dia e aplicamos e retiramos dados da ciência e tomamos as decisões na prática, apesar de o fazermos, é de facto necessário que haja uma ciência por trás disto e que haja, na verdade, um conjunto de dados que suportem as nossas decisões. No entanto, nós, enquanto seres humanos, temos um conjunto de vieses muito grande. E o que é isto? Isto é um peso desproporcional a favor ou contra uma qualquer coisa. E temos, darei aqui alguns exemplos, não muito alargados, de alguns
viés que nós, enquanto seres humanos, temos e que podem ter uma influência grande quando olhamos os dados e queremos utilizar os dados para a nossa prática. Por exemplo, o de ancoragem, que descreve a propensão de confiar na primeira informação que encontramos, a apofonia, a percepção de padrões ou conexão em dados aleatórios, ou o confirmatório, a natural tendência de nos lembrarmos ou pesquisarmos por coisas que, na verdade, confirmam as nossas crenças ou hipóteses. Portanto, nós necessitamos de ultrapassar todo este conjunto e cada um destes viés e outros, que não apresentei aqui, e para isso precisamos de um quadro de análise, um quadro conceptual que tentarei explicar aqui de forma sucinta. Numa fase inicial temos uma fase descritiva, em que respondemos à questão o que aconteceu. Esta fase, e aqui entrando no exemplo das lesões, temos, por exemplo, aqui um gráfico que nos dá a severidade e a incidência das lesões no futebol e que mais tarde, nas próximas apresentações, também voltarão a ver. E o que vemos aqui exatamente é esta combinação entre severidade e incidência dessas mesmas lesões. Estes são dados que vêm da literatura, mas nós devemos procurar perceber qual é o nosso contexto e em que contexto é que lidamos para percebermos se é similar ou não no nosso contexto. Nesse objetivo, temos, por exemplo, aqui fizemos exatamente isso, um trabalho que foi apresentado num outro congresso de Ciências do Desporto, em que mostramos exatamente que existia, por exemplo, uma incidência maior de lesões em jogo do que em treino e que, de facto, em termos de lesões musculares, a incidência maior era nos isquiotibiais. Portanto, os isquiotibiais sendo, de facto, algo que tem sido bastante estudado na área do futebol, no sentido de tentar minimizar o risco de lesão deste grupo muscular. Depois entramos aqui numa outra questão, passamos aqui um pouco do descritivo para uma outra fase, que é de diagnóstico, e que tendemos a responder o porquê. Porquê é que temos este conjunto, uma incidência maior de lesões nos isquiotibiais? E percebemos que existe um stress maior na fase final da passada, quando corremos em alta intensidade. E começamos a estudar mais e a perceber qual é que é o mecanismo que ocorre aqui, que tipo de contração, temos uma contração isométrica, excêntrica, concêntrica, a arquitetura do músculo, a força deste mesmo músculo, e tentamos então recolher um conjunto de informações relevantes na ciência que nos permitam depois tomar um conjunto de decisões num conjunto de modelos mais complexos, como é este aqui, da qual não vou entrar em detalhe, mas para mostrar aqui da origem da lesão, no modelo de carga-lesão, temos aqui um conjunto de fatores de risco que são muitas vezes identificados e que nós podemos, no caso dos fatores modificáveis, alterar no sentido de, então, tentar reduzir o risco de lesão. Assim, passamos para uma segunda fase, esta fase preditiva, e com este conjunto alargado de conhecimentos que existem, por exemplo, nas lesões musculares isquiotibiais, podemos levar a pensar, e pode-nos levar a pensar, que é possível, por exemplo, predizer as lesões no futebol. No entanto, importa lembrar que este é um fenómeno algo complexo e não é fácil conseguirmos analisar todos esses mesmos fatores de risco. Novamente, uma das coisas que nos dificulta um pouco pensar sobre esta predição das lesões no futebol é um novo viés, este é um viés, o inside bias, ou viés retrospectivo, que é a tendência do ser humano em exagerar a capacidade de saber o que vai acontecer. Que eu sabia que ia acontecer isto. E, portanto, mas depois de acontecer. Isso leva-nos, por exemplo, a quando olhamos gráficos como estes, em que temos aqui uma variação da corrida em alta intensidade, que facilmente conseguíssemos perceber daqui um fenómeno e um padrão de que sempre que temos ali um pico da relação entre a carga aguda e crónica, na corrida de alta intensidade, temos posteriormente lesão. Ora, se isto é fácil de ver neste gráfico, no entanto,
novamente, repito, que isto leva-nos aos vieses que nós, como seres humanos, temos e, portanto, temos que tentar ultrapassar este facto. E na predição de lesão, para que pudéssemos predizer a lesão, teríamos que estar num ambiente de risco. Esse ambiente de risco quer dizer o quê? Quer dizer que conhecemos os vários fatores que, de facto, motivam ou levam à lesão. Mas conhecer não só os fatores individuais, mas como a larga interação que eles podem ter entre eles. E, de facto, hoje, aos dias de hoje, o que estamos no campo da incerteza. Nós não sabemos o que temos que saber. Isto quer dizer que nós ainda não monitorizamos fatores que provavelmente são importantes se quisermos predizer as lesões no futebol, no seu geral, ou dos isquiotibiais, por exemplo. E assim, nós não nos encontramos num modelo simples entre carga e lesão, em que temos um conjunto de variáveis que monitorizamos e sabemos se vai ocorrer lesão ou não, mas antes temos que responder a um conjunto muito alargado de questões. Como utilizamos a idade, o sexo, vamos utilizar dados de GPS, percepção de esforço, vamos utilizar todas as lesões, que tipo de lesão? Portanto, tudo isso nós temos que responder e, como tal, temos um modelo que tem estes moderadores e mediadores desta relação, por exemplo, entre carga de treino e lesão. E, por fim, aquilo que eu acho que temos que dar o passo em frente nesta análise e retirar então os dados da ciência para podermos tomar as melhores decisões, entramos então aqui na fase prescritiva, considerando o futuro, que na questão das lesões é, de facto, sabemos que vai ocorrer a lesão, o que devo fazer? Estamos num processo e num problema de otimização. Considerando o conhecimento que tenho e o que se sabe, como é que eu posso otimizar a minha tomada de decisão? E um exemplo disso será este gráfico. Temos aqui o tamanho do fascículo e a força, novamente, num exercício realizado dos Nordic Hamstrings, e tem aqui, basicamente, nestes quadrantes, percebe-se que temos aqui, quando existe mais à direita, mais força, e se formos no quadrante superior direito, com um tamanho de fascículo maior, parecem ocorrer menos lesões. E, portanto, estas informações ajudam-nos a tomar determinadas decisões, nomeadamente aqui nos planos de intervenção de exercícios específicos que podemos querer ter com as jogadoras e com os jogadores. Mas podemos ir mais além, têm tentado que existam outros modelos mais complexos, tanto de estatística avançada como de aprendizagem automática, com variáveis, por exemplo, neste caso, de carga de treino, para tentarmos ter árvores de decisão que nos ajudem a ter uma melhor compreensão dos limites que podemos ter e do risco aumentado ou diminuído que pode estar associado a essas mesmas variáveis. No entanto, temos ainda muito caminho que percorrer e temos que aplicar, nomeadamente, melhor ciência, mas também, por exemplo, melhor estatística, modelos de aprendizagem automática que consigam identificar padrões que nós não conseguimos identificar de outra forma, porque, de facto, esses padrões emergem de uma interação muito grande de fatores e nós temos que saber, no caso das lesões, como é que estes fatores todos interagem para que possamos tomar as melhores decisões para uma jogadora ou um jogador em específico e podermos então intervir da melhor forma e interpretar o risco que essa jogadora ou esse jogador possa ter. Portanto, estamos no meio de um sistema complexo. Assim, tentando sumariar, a verdade é que todos estes saltos vamos tendo um aumento de complexidade, mas também de valor acrescido que nos permite tomar melhores decisões. Por isso, a maior parte da ciência que depois de tradução difícil é, na verdade, de descritivo, de diagnóstico. Podemos e devemos entrar naquilo que é a predição do risco
mas no caso específico das lesões, sabemos hoje que estamos ainda longe de o conseguir fazer, e entrar neste mundo prescritivo que, baseado no conhecimento, o que devo fazer, otimizar o meu conhecimento para a minha tomada de decisão. Finalizando com este gráfico, que no futuro, em breve, poderão ler sobre ele, está num artigo, fizemos uma adaptação do Business Intelligence, de modelos existentes, para a questão das ciências do desporto, da gestão do treino, está aceito e em breve poderão ler aqueles que tiverem maior interesse sobre esta área, e que traduz bem que este aumento da dificuldade, da complexidade, mas também o aumento do valor. Quando estamos na área descritiva, de diagnóstica ou mesmo preditiva, estamos muito na informação e nos insights, mas temos que, para ter uma melhor aplicabilidade ao treino e melhores resultados, focar na decisão. E essa tem a ver com uma análise prescritiva. Portanto, obrigado. Se existirem algumas dúvidas ou aqueles que queiram ler mais sobre o assunto, quiserem ter acesso a algum destes artigos, pode-me enviar um e-mail. Muito obrigado, Pedro. A seguir temos Rita Tomás, especialista em medicina desportiva e reabilitação, médica das seleções nacionais de futebol feminino, docente da Universidade Europeia. Ela vai justamente apresentar-nos um trabalho sobre lesões em jogadoras e jogadores de futebol. Rita? Obrigada, Alexandre, pela apresentação, também ao Pedro pela excelente primeira apresentação e para lançar o tema das lesões. De facto, nós gostávamos muito de poder prever as lesões dos jogadores e jogadoras de futebol, ainda não é possível, estamos a trabalhar para isso, mas também é importante termos um conhecimento mais detalhado, quais são as lesões mais frequentes, quais é que surgem em determinados grupos etários ou determinados níveis de competição, e é isso que eu vou falar um pouco. A definição de lesão desportiva ou no futebol vai depender muito a quem pergunta, ou se perguntarem a um treinador versus um fisioterapeuta versus um jogador ou um médico, se calhar todos eles terão uma ideia diferente de lesão. Esta é uma definição que é consensual na comunidade científica, que uma lesão desportiva é uma lesão tecidular ou outra alteração da função física devido à participação desportiva que resulta numa transferência rápida ou repetitiva de energia cinética. Dentro das lesões, não é? Nós temos aqui podemos ter aqui diferentes círculos de lesões e diferentes definições, mesmo dentro desta definição mais abrangente, e que podemos, consoante os trabalhos ou o interesse ou o objetivo do estudo, podemos ter diferentes definições de lesão. Assim, nós podemos considerar uma lesão desportiva qualquer queixa física, reportada na sequência de um treino ou do jogo, e portanto temos aqui um grande círculo. Podemos tão somente considerar uma lesão desportiva quando essa mesma queixa física é avaliada por um profissional de saúde e resulta numa avaliação, por exemplo, médica, e aí já temos um número menor comparado com o círculo anterior, e podemos, a maioria dos trabalhos publicados sobre epidemiologia das lesões desportivas refere-se a uma terceira definição, que é uma lesão desportiva, é algo que de facto resulta da prática desportiva, mas apenas é considerada uma lesão quando impede que o atleta participe sem limitações, nomeadamente participe por completo num treino ou num jogo. Obviamente que esta definição, que muitas vezes é escolhida pelos investigadores, também tem algumas limitações, uma vez que nós sabemos que existem algumas lesões que, apesar de poderem comprometer a performance, o desempenho desportivo, podem não impedir o atleta de participar num determinado treino ou jogo. Isso leva-nos também a considerar e a dividir as lesões nesta classificação, a lesão aguda e uma lesão de sobrecarga. Então, a lesão aguda é quando há normalmente um macrotrauma associado, um evento único, um início bem definido do antes, lesão e depois. Estas lesões agudas podem ser de contacto ou não contacto e podem ser de lesão por contacto direto ou indireto. Estas são aquelas que nós mais facilmente, portanto, aceitamos como lesões, mas também existe outro tipo de lesões, nomeadamente as lesões de sobrecarga. As lesões de sobrecarga têm tendência a ser subvalorizadas, mesmo pelos atletas, ou mesmo também pelas equipas médicas, porque muitas vezes podem acarretar um time loss, não é? Mas podem ter outros efeitos negativos no desempenho. Estas lesões de sobrecarga resultam de um microtrauma, de um stress repetitivo,
ou de excesso de treino, um overtraining, e normalmente não é possível definir um início muito de forma detalhada, é um início mais insidioso. Um bom exemplo de uma lesão aguda é o entorse do joelho, por exemplo, e uma lesão de sobrecarga poderá ser uma tendinopatia do tendão rotuliano. Porque é que nós temos esta ideia de querer estudar as lesões desportivas, esta face menos positiva do fenómeno desportivo, não é? Porque se nós soubermos que lesões é que vamos encontrar na nossa prática clínica, como por exemplo uma médica que trabalha com equipas de elite e jogadoras de futebol, nós vamos tornar-nos melhores a tratar essas lesões. E tratar melhor significa muitas vezes que o nosso jogador vai regressar mais rapidamente aos treinos e à competição, mas também pode recuperar com menos sequelas e, portanto, com menor morbilidade associada. Portanto, conhecer bem as lesões que vamos enfrentar no nosso desporto ajuda-nos a ser melhor a tratá-las. Mas melhor que tratar é realmente preveni-las, não é? Se nós conseguimos identificar as principais lesões, aquelas que nos preocupam mais, estudar os seus fatores de risco, o que nem sempre é fácil, como o Pedro explicou, e muitas vezes não há um fator de risco, há uma interação de vários fatores de risco, mas isso pode-nos permitir realizar alguns programas de prevenção de lesões e, portanto, mitigar o risco desta lesão, que é muito comum ou não sendo comum, pode ser uma lesão bastante incapacitante. Nós normalmente, na epidemiologia das lesões, falamos em incidência. A incidência de uma lesão é o número de novas lesões num determinado período de tempo, uma unidade de tempo. Normalmente, nos estudos na Europa e em futebol, a unidade de tempo são 1000 horas de prática e, portanto, podemos ter, por exemplo, numa equipa de futebol, 5 entorses de tornozelo a cada 1000 horas de prática. A prevalência já é o número de lesões num determinado momento, portanto é uma fotografia de um determinado momento. Nós podemos estar a tratar no departamento médico 2 atletas com entorse no tornozelo. Mas obviamente a prevalência não nos permite tirar todos os dados que precisamos, não é? Porque nós podemos ter um número muito elevado de lesões numa equipa profissional, mas também temos uma exposição ao treino e ao jogo muito maior que uma equipa recreativa ou futebol amador. Portanto, é muito importante este conceito de incidência e de unidade de tempo para percebermos quantas lesões ocorrem numa determinada exposição, neste caso ao treino, ao jogo, neste caso o futebol. Também é importante classificar as lesões pela sua gravidade, e a gravidade, de forma unânime, é em dias de ausência de treino e jogo. E, portanto, nós temos lesões que podem não causar nenhuma ausência, não é? Consoante a nossa definição, mas dentro da definição time loss, perda de tempo, podemos ter uma lesão mínima, ligeira, moderada, grave, e infelizmente podem existir lesões que podem acarretar a interrupção da carreira do jogador ou da jogadora. Aqui, então, junta-se o conceito da incidência da lesão num determinado desporto e a sua gravidade. E, portanto, nós, se calhar, temos que ser muito bons a tratar uma lesão que é muito comum, mas também, se calhar, temos que ser muito bons a tratar uma lesão que, sendo rara, como, por exemplo, uma lesão do cruzado anterior, causa vários meses de ausência de treino e jogo. E, portanto, este é o conceito de injury burden, que é um conceito muito útil atualmente em medicina desportiva e que corresponde a mais ou menos aos dias dias perdidos por lesão por cada 1000 horas de prática. Isto permite-nos, por exemplo, avaliar aqui um ligamento cruzado anterior que, sendo raro, acarreta muitos dias de ausência e, por exemplo, uma lesão muscular dos isquiotibiais, não sendo bastante mais frequente, normalmente acarreta menos dias de falta de treino e jogo. O principal conhecimento que nós temos sobre epidemiologia de lesões no futebol de elite masculino vem do estudo promovido pela UEFA e optimizado pela Universidade de Lichtenberg, que é o UEFA Elite Club Injury Study. É um estudo que já decorre desde 2001, já vai com 20 épocas, contando com a última, envolve muitos países europeus, muitas equipas, anos de dados, muitas horas de exposição de treino e lesões de futebol de elite, e portanto tem uma base de dados de mais de 14 mil lesões. Estes números já com certeza foram ultrapassados, e tem dezenas de publicações relacionadas com este trabalho. E é sobretudo deste estudo que nós tiramos as principais conclusões, mais uma vez, para o futebol masculino de elite.
Nós sabemos, graças a este estudo, que a incidência de lesão no futebol de elite masculino é de 8 lesões a cada 1000 horas de exposição. Se olharmos para a exposição como horas de jogo, vemos que este número é superior, 27,5 lesões, como seria de esperar, sendo que as lesões em treino ocorrem com uma menor incidência, nomeadamente 4 lesões a cada 1000 horas de treino. Não é de espantar que 9 em cada 10 lesões seja no membro inferior, estamos a falar da modalidade de futebol, e que a maioria destas lesões ocorrem no jogo e não no contexto de treino. Sabemos que 1/5 das lesões são na sequência das faltas, isto também é uma situação importante e que pode permitir otimizar as regras do futebol para tornar este desporto mais seguro para os seus praticantes. Mais de 25% são lesões de sobrecarga, portanto lesões não agudas. 12% são recidivas, significa que o atleta desenvolve a mesma lesão num prazo de 2 meses após a recuperação de uma lesão similar, e felizmente apenas 12% das lesões são graves, isto é, acarretam uma paragem superior a 4 semanas. Nós também sabemos, graças a este estudo, os dias de ausência para cada lesão, em média, obviamente, tudo isto são médias e desvios padrão. Mas pode ser extremamente útil para o departamento médico saber que perante uma determinada lesão, em média o jogador está ausente X dias ou semanas. Isto permite fazer uma previsão do trabalho, poder informar também a equipa técnica e pode ser, portanto, são dados extremamente úteis. Nós sabemos que a lesão mais frequente então é a lesão muscular estrutural dos isquiotibiais e que poderemos estar a falar de uma ausência de cerca de 18 dias, enquanto, por exemplo, a concussão, sendo uma lesão que ocorre com menos frequência, apenas 1%, é expectável uma média de 9 dias de ausência do atleta. Quando temos uma das lesões mais graves, a lesão do ligamento cruzado anterior, vejam aqui os dias de ausência sobem até aos 210 dias. Felizmente é rara, mas acarreta bastantes dias de ausência. Assim, estes estudos permitiram-nos traçar um quadro geral das lesões no futebol masculino de elite e, portanto, sabemos hoje que a concussão, não sendo muito frequente, pode acarretar alguns dias de ausência no treino. As lesões musculares são também uma causa importante de mobilidade, as mais comuns isquiotibiais, também existem outras zonas que podem ser afetadas, nomeadamente o quadríceps, adutores. O tornozelo é uma articulação que tem uma grande incidência de lesões nas outras modalidades, no futebol também se verifica, e nomeadamente, em primeiro lugar, logo a seguir ao joelho. Assim, em forma de resumo, nós estivermos num departamento médico, uma unidade de saúde e performance, numa equipa masculina de elite, com cerca de 25 jogadores, o que é que podemos esperar numa época? Podemos esperar cerca de 50 lesões, sendo que dessas 50 lesões, 10 serão lesões musculares na coxa, 7 nos isquiotibiais e 3 no quadríceps. Isto salienta bem a importância de sermos bons a tratar e a prevenir estas lesões que são as mais comuns. 4 a 5 entorses do tornozelo, aqui vemos que realmente são lesões bastante frequentes. Felizmente, lesões mais graves como o ligamento cruzado anterior, apenas uma a cada 2 épocas, e é mesmo na concussão, portanto, uma a cada 2 épocas numa equipa de elite. E o que sabemos de lesões sobre jogadoras de futebol? Na realidade, existem menos trabalhos em mulheres atletas, mas sabemos já temos algumas orientações, nomeadamente em comparação com os jogadores de futebol. Sabemos que as mulheres parecem ter um risco superior de concussão, têm um risco maior de lesão do ligamento cruzado anterior. A entorse do tornozelo continua a ser a lesão mais comum e a coxa a zona anatómica mais comum, sendo que os isquiotibiais continuam a ser a lesão muscular mais comum, mas nas mulheres parece ser menos comum a lesão dos adutores e mais comum a lesão muscular do quadríceps em comparação com os seus pares masculinos. De alguns dos trabalhos que foram sido publicados ao longo dos anos, em diferentes continentes, nós temos incidências de lesão que variam de 8 a 23 por cada 1000 horas de jogo, porque muitos trabalhos refletem apenas incidência de lesões em fases finais de torneios continentais europeus, da UEFA ou da FIFA, Jogos Olímpicos também. Sabemos que a incidência de lesões no treino é inferior ao jogo, como seria expectável, mas vejam, consoante os trabalhos consultados, há aqui alguma variação da incidência. Nós temos alguns trabalhos comparativos entre equipas do mesmo nível da Primeira Liga masculina e feminina. Aqui temos um estudo já com alguns anos que vem da Suécia,
E, portanto, as mulheres parecem ter menor incidência de lesões comparado com os homens, igual incidência em termos de lesões moderadas a grave, há menos lesões de contacto, a lesão mais comum continua a ser a lesão muscular dos isquiotibiais, e as mulheres atletas futebolistas parecem ter lesões mais graves ao nível dos ligamentos do joelho. Portanto, confirma um bocadinho aquilo que era outros trabalhos. Este segundo trabalho é um trabalho desenvolvido num clube espanhol, em que comparou durante várias épocas a sua equipa masculina, a sua primeira equipa masculina e a primeira equipa feminina, e portanto chegaram à conclusão que as mulheres tinham menor incidência de lesões, mas tinham maior tempo de ausência por lesão. Apresentavam um risco 5 vezes superior de lesões graves do joelho e de entorse do tornozelo, e as contusões eram menos frequentes, um pouco se calhar na linha do estudo anterior, em que havia menos lesões de contacto. No entanto, este estudo, limitado obviamente por se tratar apenas de um clube e de uma equipa e de poucas épocas, notou um aumento bastante marcado, 5 vezes superior de lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, da sindesmose do tornozelo, e um maior risco da lesão do quadríceps, nomeadamente na ordem de 2 vezes superior à equipa masculina. Temos um trabalho retrospectivo feito pela Real Federação Espanhola, que nos permite ver retrospectivamente as lesões que foram tratadas pelo seguro desportivo nas atletas federadas. Portanto, parece que existe uma menor incidência de lesões nos escalões mais jovens, nomeadamente os sub-18 em comparado com as séniores. Os locais mais frequentes não são surpreendentes, o tornozelo e o joelho. As mulheres futebolistas parecem ter mais lesões ligamentares do que os homens, nomeadamente ao nível do ligamento cruzado anterior, e a maioria das lesões teve um mecanismo de lesão de não contacto, o que é em linha dos últimos trabalhos que vimos. Este é um dos trabalhos mais recentes sobre lesões, incidência de lesões no futebol. É um trabalho desenvolvido pela Football Association ao nível das suas seleções masculinas e femininas. Trago-vos aqui os dados das seleções femininas, e o que é notório neste trabalho, que decorreu ao longo de 8 épocas, é que existe uma maior incidência de lesões nos escalões mais jovens de formação. Isto verifica-se, portanto, com um número superior de lesões a cada 1000 horas de prática, e também um maior injury burden, isto é, maior dias de ausência por lesão por cada 1000 horas de jogo ao nível da formação em comparação com o sénior. Portanto, parece haver uma maior incidência de lesões ao nível das seleções femininas jovens em comparação com as seleções séniores femininas. No entanto, ainda há muito por responder, e é nesse sentido que este estudo foi lançado na época de 2018-2019, com um estudo piloto na época anterior. É o Women's Elite Club Injury Study, desenvolvido pela UEFA e levado a cabo pelo Football Research Group da Universidade de Linköping, e portanto que vai replicar em tudo aquele estudo que começou em 2001 nos clubes masculinos, nas equipas masculinas, está a ser replicado já desde 2018 e 2019, e contamos que ainda este ano possam ser publicados os primeiros dados preliminares sobre a incidência de lesões, e obviamente vai ser interessante comparar dois estudos que partilham a mesma metodologia e que lidam com o futebol de elite masculino e futebol de elite masculino, desculpem. Em sumário, obviamente, como parte interessada na medicina desportiva e no futebol, quanto mais soubermos sobre as lesões, melhor. O conhecimento é poder, e aqui faz exatamente muito sentido. Quanto mais soubermos sobre as lesões, melhor podemos tratar e melhor podemos prevenir. Por outro lado, é importante dizer-vos, estes dados que vos mostrei referem sobretudo um maior conhecimento sobre as lesões no futebol masculino de elite, sendo que, é óbvio, temos que aumentar o número de trabalhos que estudam os outros praticantes, nomeadamente o futebol de elite feminino, e também jogado por outros escalões etários que não séniores. Nós vemos a maior parte dos trabalhos que refletem os escalões séniores, e também em níveis, sem ser sub-elite, níveis recreativos, porque é importante, o futebol é para todos. E agora passo novamente a bola ao Alexandre para a última apresentação. Muito obrigado, Rita. Nem de propósito, vamos continuar a falar de lesões e, nomeadamente, da redução dos riscos de lesão. Temos connosco agora João Brito. Ele é fisiologista da Seleção Nacional, é um dos membros fundadores da Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol e especialista em ciências do desporto. Força, João. Obrigado, Alexandre.
De facto, na Federação Portuguesa de Futebol, nós procuramos que a ciência esteja presente no nosso dia-a-dia e, de certa forma, procuramos que, por um lado, através da Portugal Football School, enquanto unidade de investigação, nós consigamos desenvolver e produzir ciência de qualidade e em ações como esta, conseguir também fazer essa transferência de conhecimento. Por outro lado, temos plena consciência que estamos a trabalhar com atletas de elite e que temos objetivos de rendimento. E, nesse sentido, um outro departamento da Federação, que é a Unidade de Saúde e Performance, procura, de certa forma, que aquilo que desenvolvemos do ponto de vista científico nos permita tomar as melhores opções quando trabalhamos num contexto prático, essencialmente de rendimento esportivo. E é nesse sentido que esta área que falaremos agora, que tem que ver com a redução do risco de lesão em futebolista de elite, deriva também da pesquisa que vamos fazendo na ciência para que depois, quando temos que trabalhar com os atletas na prática, possamos tomar as melhores decisões. E, nesse sentido, foi para nós bastante importante conhecer aquilo que, por um lado, a ciência nos diz do ponto de vista epidemiológico, no que às lesões diz respeito, mas também nos parece bastante importante conhecer o que realmente as pessoas que estão na prática pensam sobre o assunto. E, nesse sentido, o Football Research Group, que a doutora Rita já aqui apresentou, há uns anos atrás apresentou um estudo muito interessante que procurou questionar, isto foi uma investigação realizada por questionário, procurou saber junto dos departamentos clínicos dos clubes que participam no UEFA Elite Club Injury Study, que fatores de risco é que esses mesmos profissionais que estão na prática consideram como os mais relevantes para os seus futebolistas se lesionarem. E, desde logo, foram elencados um conjunto de fatores de risco, uns de natureza mais intrínseca, isto é, relacionados mais com o próprio jogador, e outros de natureza extrínseca, isto é, que não têm necessariamente que ver com as características ou o estado do jogador, mas por fatores externos. E, nesse sentido, foi importante perceber que as pessoas que estão na prática, desde logo, hierarquizaram a lesão prévia como um importantíssimo fator de risco, a aptidão física e a fadiga acumulada também como importantes fatores de risco intrínseco e, enquanto fatores extrínsecos, isto é, externos ao próprio atleta, foram hierarquizados o tempo reduzido de recuperação entre jogos, que necessariamente poderá estar associado à fadiga acumulada, as cargas de treino e a falta de comunicação interna, curiosamente, como importantes fatores de risco para os jogadores se lesionarem. E é a partir deste quadro conceptual que nós abordaremos o racional pelo qual nós tentamos montar um conjunto de estratégias, não necessariamente de prevenção de lesões, porque a prevenção, enquanto definição, está mais associada com um quadro conceptual de impedir que algo aconteça. Nós acreditamos muito mais num quadro conceptual de redução do risco de lesão, no sentido de diminuir a possibilidade dos atletas se lesionarem. Não falando sequer aqui na questão da probabilidade, que isto levar-nos-ia a outras áreas. Nesse sentido, temos então, e a ciência é suficientemente robusta, e a evidência é suficientemente robusta a este nível para nos poder dizer que a lesão prévia é, de facto, um fator de risco de lesão em futebolistas. Terão reparado que nas 3 comunicações que aqui fizemos, o quadro do injury burden, isto é, se me permitem a tradução, do impacto que as lesões têm no futebol, é de facto um conceito extremamente importante para nós, porque nos permite de facto perceber que prioridades é que nós devemos dar
em termos de intervenção com os nossos atletas. E se por um lado temos algumas lesões que pela sua severidade são bastante temidas pelos jogadores e pelas jogadoras, por outro lado, numa perspectiva de eficácia das nossas intervenções, parece-nos que as prioridades devem estar essencialmente naquelas lesões que têm uma incidência relativamente elevada e também uma severidade relativamente elevada. E nesse sentido, se trabalhamos com futebolistas, devemos estar preparados que os nossos departamentos clínicos vão se deparar essencialmente com lesões dos músculos posteriores da coxa, dos isquiotibiais e com lesões da anca-virilha, na terminologia inglesa, as groin injuries, que de facto parecem ser aquelas que, por um lado, têm uma incidência muito elevada, têm uma severidade relativamente alta e, curiosamente, parecem ser também aquelas que poderão efetivamente ter um maior potencial de intervenção no sentido de reduzirmos o risco destas mesmas lesões acontecerem. Nesse sentido, nós procuramos, através dos estudos que desenvolvemos, mas também da pesquisa e do estudo da literatura, perceber que tipo de intervenções é que podem ser feitas. E a velha premissa de tentar manter as coisas simples parece-nos absolutamente fundamental, principalmente num contexto com atletas de elite, onde não haverá tempo para trabalhar necessariamente todas as questões. Assim, a evidência para a implementação de, por exemplo, um programa bastante simples de reforço da força excêntrica dos músculos isquiotibiais através de um simples exercício, o Nordic Hamstrings, parece ser ou ter, neste caso, uma robustez suficientemente elevada ao nível de estudos de meta-análise que nos permite afirmar atualmente que a implementação de um programa direcionado de Nordic Hamstrings poderá reduzir em cerca de 51% as lesões isquiotibiais que afetam futebolistas. Okay? Da mesma forma que um programa de treino muito simples, do ponto de vista até do custo financeiro, é basicamente nulo, a não ser, se calhar, os recursos humanos e alguns colchões, que introduza, por exemplo, uma progressão de um conjunto de exercícios normalmente chamados de Copenhagen Adduction Exercise, parece que em futebolistas poderá reduzir em cerca de 41% as lesões da anca-virilha, as lesões de adutores, que, como falamos, quer dos isquiotibiais, quer das lesões dos adutores, parecem ser aquelas que mais nos surgem nos departamentos clínicos. Daí que, mantendo as coisas muito simples, com exercícios muito simples, parece ser possível reduzir o risco dos futebolistas se lesionarem. No que respeita à aptidão física, é curioso que não há uma robustez muito grande relativamente ao papel que a aptidão física poderá ter na redução do risco de lesão. No entanto, os profissionais que estão na prática ao nível dos clubes identificaram a aptidão física como um fator de risco de lesão. Nesse sentido, e a nós parece-nos ser relevante, é que precisamos também no campo clínico e no campo da reabilitação e no campo do treino para poder treinar e do treino para poder jogar, que o treino deve também considerar os momentos mais exigentes do jogo. É óbvio que todo o trabalho complementar que se faz não é e não deve substituir aquilo que é o trabalho essencial de uma sessão de treino, mas devemos ter bem presente que há determinadas ações que poderão acontecer em jogo, atualmente denominadas como momentos de pico. Os peak periods são aqueles momentos de grande exigência física e fisiológica que acontecem com muito pouca frequência em jogo, mas que poderão acontecer e que, se esses mesmos momentos, de forma ocasional, não forem sentidos e organizados em jogo, em treino neste caso, poderemos, por um lado, não estar a cumprir com a verdadeira representatividade
em treino daquilo que são as ações de jogo e, por um lado, poderemos não estar a preparar os nossos atletas para criarem adaptações específicas às mais elevadas exigências da competição. Neste sentido, dando aqui apenas um pequeno exemplo, parece-nos que olhar para uma métrica tão simples que pode, tal como a velocidade máxima atingida em treino e em jogo, poderá mostrar-nos até que ponto é que nós conseguimos em treino criar uma verdadeira representatividade daquilo que são as exigências físicas e fisiológicas da competição. O treino em futebol, e bem, é muito focado nas questões tático-estratégicas, através de exercícios de organização coletiva, através de jogos reduzidos, mas temos que tentar perceber também se as exigências físicas e fisiológicas do jogo, quando temos espaços muito grandes, quando os nossos atletas têm muito espaço para sprintar e atingir velocidades muito elevadas, se realmente nós em treino também conseguimos representar e criar situações onde estas mesmas ações de grande exigência física e fisiológica acontecem verdadeiramente. Só a título de curiosidade, é muito normal nós olharmos para velocidades máximas atingidas em jogo bastante elevadas, acima dos 30 km por hora, acima dos 31, 32, às vezes bastante mais, e os atletas poderem passar durante vários dias de treino, para não dizer semanas de treino, sem sentirem verdadeiramente um estímulo neuromuscular que represente aquilo que é um verdadeiro sprint, tal como acontece em jogo. No que respeita à questão da fadiga acumulada, é interessante que a fadiga deve ser considerada como um fator intrínseco. E, de facto, a fadiga parece ser um importante fator de risco de lesão, mas, atendendo ao quadro competitivo atual, podemos também começar a considerar a fadiga como quiçá um fator de rendimento desportivo. Neste contexto, parece-nos cada vez mais que as estratégias de recuperação da fadiga são cada vez mais determinantes para o rendimento desportivo dos futebolistas. Na verdade, temos feito esforço para, também na formação de treinadores, alterar ou reforçar este quadro conceptual, onde as estratégias de recuperação da fadiga são incorporadas também como parte do treino. E, na verdade, o que atualmente se passa é que os futebolistas não utilizam uma estratégia de recuperação da fadiga. O que os futebolistas da elite atualmente fazem é praticamente podermos afirmar que fazem estratégias combinadas ou praticam, se é que se pode dizer, recuperação da fadiga. Dificilmente encontraremos um modelo único que funcione com todos os atletas, devemos é tentar procurar, e tal como a teoria de metodologia de treino desportivo nos diz, no que respeita ao princípio biológico do treino desportivo, que é o princípio da individualização, também aqui, nas estratégias de recuperação, devemos procurar ao máximo individualizar essas estratégias ao nível do jogador ou da jogadora com quem trabalhamos. No que respeita aos fatores extrínsecos, esta tem sido uma das principais discussões em fóruns internacionais, que tem que ver com os calendários congestionados. E estes profissionais clínicos que estão na prática, que estão a trabalhar nos clubes, identificaram claramente que o tempo reduzido de recuperação entre jogos é um fator de risco de lesão, que poderá conduzir à fadiga, mas o tempo reduzido é considerado um fator extrínseco no sentido que depende não necessariamente do próprio atleta, mas essencialmente dos calendários competitivos e da forma como eles estão organizados e da decisão dos treinadores de os colocarem a jogar ou não com mais ou menos frequência. No entanto, a nossa opinião é que, de certa forma, a tendência poderá ser para estes tempos de recuperação entre jogos não diminuírem, porque a exigência das competições, nomeadamente ao nível da elite, tende a fazer com que
os principais jogadores joguem cada vez mais jogos. Neste sentido, é importante também ter presente que, apesar do ponto de vista regulamentar, muitas das vezes, está estipulado é que os tempos de recuperação entre jogos devem ser de cerca de 3 dias. E isto deriva essencialmente de estudos realizados no âmbito da fadiga resultante de um jogo de futebol. Os dados do UEFA Elite Club Injury Study mostram-nos que a taxa lesional tende a aumentar em calendários congestionados, essencialmente quando nós temos até 5 dias de recuperação entre jogos. Portanto, se tivermos mais do que 5 dias, a taxa lesional tende a não aumentar. Portanto, devemos ter presente, e é importante que treinadores e dirigentes também conheçam estes dados para perceber que, se vamos ter um calendário congestionado onde os jogos decorrem com 5 ou menos dias de intervalo, nomeadamente as lesões musculares tendem a aumentar. No que respeita às cargas de treino, e o Pedro Figueiredo já abordou bastante esta temática aqui hoje, no sentido de percebermos até que ponto é que elas poderão ajudar. De facto, a questão das cargas de treino tem sido uma das áreas de maior investimento atualmente nos clubes de futebol. Quer no masculino, quer também no futebol feminino. E, de certa forma, o que nos parece é que a monitorização das cargas de treino poderá, e reforço, poderá ajudar a reduzir o risco de lesão dos e das futebolistas. Essencialmente, mais do que olharmos para valores normativos, parece-nos importante que seja possível individualizar os critérios de monitorização e acompanhar os atletas ao nível individual e ao seu perfil individual, procurando que não haja grandes variações das cargas de treino que estão a ser impostas, nomeadamente nos ciclos ou da forma como os treinadores concebem esses mesmos ciclos de treino, mas permitam-nos alertar-vos que talvez estejamos a passar demasiado tempo a procurar sinais vermelhos de lesão. Está bem? Porque acompanhamos, quer através da literatura, quer através dos contactos que temos com os clubes, esta preocupação de tentar definir critérios que lancem alertas sobre a probabilidade de um atleta se lesionar, e continuamos possivelmente a ter grandes dificuldades em encontrar modelos preditivos que nos permitam dizer que aquele atleta deve parar. Curiosamente, e terminando, pareceu-nos bastante interessante e relevante notar que quem está na prática sente e identifica a falta de comunicação interna como um importante fator de risco. E neste sentido, parece-nos que as estratégias de comunicação interna dentro de um clube, e quando falamos de comunicação interna, falamos de comunicação entre departamentos técnicos e departamentos clínicos, entre departamentos clínicos e jogadores, entre jogadores e jogadoras e departamentos técnicos, e entre departamentos clínicos e a administração. De facto, estas estratégias de comunicação interna devem ser consideradas como uma prioridade para reduzir o risco de lesão dos e das futebolistas. Notem que nos parece de facto importante que escutemos os atores, que escutemos os jogadores. E aquilo que a experiência prática nos diz, mas que estudos também parecem mostrar, é que uma estratégia tão simples como a disponibilização de serviços de fisioterapia, neste caso em qualidade e em quantidade suficiente, poderá ser possivelmente das melhores estratégias que podem ser implementadas para reduzir o risco de lesão. Claro que este risco de lesão depende de muitos fatores, mas ao contrário de apenas e só pensarmos que vamos introduzir aqui 1 ou 2 exercícios e as lesões deixam de acontecer, não, temos que pensar isto de largo espectro
e talvez outro tipo de intervenções, nomeadamente a disponibilização de mais serviços de fisioterapia em tempo e em quantidade, com um rácio de terapeutas por jogador superior, talvez possa ajudar mais do que a implementação de um ou outro exercício específico. De igual modo, parece-nos absolutamente fundamental que esta transferência de conhecimento da ciência para a prática esteja presente. E nunca será demais por nós reforçar que, nomeadamente com populações específicas, com atletas específicos, os exercícios de prevenção ou de redução do risco de lesão poderão ser verdadeiramente efetivos, mas nomeadamente para quem, por exemplo, trabalha com jogadoras de futebol, notem que programas multicomponente, isto é, que não têm apenas e só um exercício, portanto, são programas de treino que têm vários exercícios relativamente simples na maior parte dos casos, parecem permitir reduzir verdadeiramente o risco de lesões em futebolistas. Daí que esta mensagem deve, no nosso entender, passar também para, não só para os treinadores, para os departamentos clínicos, mas também para a administração dos clubes, no sentido de permitirem que quer os departamentos clínicos, quer os departamentos técnicos tenham recursos humanos e tempo disponível para implementar estas mesmas estratégias. E muito obrigado. Obrigado, João. Foi um prazer para a Portugal Football School e para a Federação Portuguesa de Futebol participar neste congresso. Gostaríamos de agradecer uma vez mais o convite da Faculdade de Motricidade Humana e desejar que tudo continue a correr pelo melhor no resto dos trabalhos.